que eu tô iniciando aqui também no Facebook. Tá carregando, não sei se começou. Eu nunca sei se começou quando tá aparecendo ao vivo ou quando aqui tá carregando. Bom, enfim. Enquanto eu espero começar aqui, né? Ou pelo menos ter a certeza de que começou, deixa eu procurar cadê o negócio aqui. Tá aqui em algum canto, eu tenho certeza. Pera aí, só tem que achar. Ah, não tô achando. Olha só, pera aí. Ah, já sei onde é que tá. Deve estar. Não, não tá aqui não, ó. Hum, eu vou pesquisar então. Bom, no Facebook já deve ter começado. Então, nesse caso, oxe, vai lá. Tem dia que o computador não quer ajudar, né? Vamos lá. Aqui. Pera um pouquinho. É, tá bom, gente. Não tô achando, fazer o quê? Próxima semana prometo que irei descobrir onde é que tá. Bom, a música de fundo. Hoje iremos falar sobre. é, Não, peraí, deixa eu recomeçar. Pronto, recomeçando. Né? Hoje, como a gente viu a chamada, sabe que iremos utilizar uma música de maculelê, né? Então, eu acredito que não há melhor maneira para começar do que falando o seguinte: Oi, boa noite para quem é de boa noite. Oi, bom dia para quem é de bom dia. A benção, meu papai, a benção. Papo com grilo, com o herói de todo dia, né? Dou boa noite, bom dia, boa tarde a todos, né? Para quem não sabe, o meu objetivo é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira e contar, e assim eu pretendo contar então essa história com base nos personagens comuns, né? Com base em pessoas como o famoso Corta-Orelha, né, que era capanga do José Bonifácio, né? Contar, por exemplo, a história do Quilombo de Cambugerê. Pera, o quê? O que está acontecendo aqui? Ah, bom, espero que no Facebook não tenha travado. Se travou, por favor, me avise, né? Bom, contar sobre a história, né? Sobre, por exemplo, o Quilombo de Camugere, a ID, né? Ou como contarei na semana que vem, né? Falar sobre os zungus, ou como eram chamados antes de zungus, Casa de Angu, ou como eram chamadas antes, né? Casa de quilombo, casa de quilombola, né? É, Bem como também sobre as tavernas e as vendas dentro do contexto vivido pelos escravos, né? E isso guiado pela famosa Dona Maria do Camboatá, né? É claro que dentro dessa perspectiva, já que o objetivo é falar de história do Brasil, não é sempre possível falar só daquilo que a capoeira está envolvida, né? Também é necessário falar de, por exemplo, da Revolução Francesa, porque não tem como entender o Brasil do século XIX sem entender a Revolução Francesa, né? Sabe o que foi a Revolução Francesa, quem conhece a Revolução Francesa sabe disso, né? Quem viu o vídeo que eu fiz sobre a Revolução Francesa, assim como o vídeo sobre a vinda da família real para o Brasil, sabe que não tem como falar de história do Brasil sem Revolução Francesa. Boa noite, Ana. Né? É, Então, vamos lá, né? O tema de hoje são as Irmandades Negras e Pardas. Bom, para começar essa história, como vocês já sabem, eu gosto de começar no início, no princípio, né? Então vamos lá, como vocês sabem, Deus criou a Terra em 7 dias, uma Terra evidentemente plana, né? E aí Deus criou Adão, aí fez a Eva da costela de Adão, aí caiu matou Abel, e eu não sei o resto dessa história, né? Nunca li a Bíblia inteira para saber. Bom,
Ou aí o que que acontece nessa terra plana? Porque, obviamente, você tem lá aquela viagem da circunnavegação do Verão de Magalhães e um monte de outras, mas é óbvio que isso não é só porque você deu uma volta na Terra que a Terra seja redonda, né, gente? Né? Óbvio, a Terra, obviamente, é um elevador que vai subindo e, portanto, a gravidade não existe. Eu só tenho medo de quando ela descer, que aí eu queria saber onde é que a gente vai ficar, se a gente vai ficar flutuando, né? Bom, enfim. E aí a gente vai ter, dentro desse contexto lá da Idade Média, né, onde esse tipo de ideia era uma ideia verídica, né, onde também se acreditava que a Terra era o centro do universo, porque afinal de contas, o que é mais importante que o ser humano, né? Então, né, na Idade Média, lá pelo século XII, XIII, a gente vai ter o surgimento das associações dos artesãos, né? E essas associações basicamente objetivavam defender os interesses de uma determinada classe. E como toda associação de pessoas religiosas, é óbvio que essas pessoas vão ter obrigações religiosas. Até porque a gente está falando do período da Idade Média que não, que diferentemente do que muitos pensam, não é um período onde todo mundo era católico, né? Se fosse um período onde todo mundo era católico, não perseguia a bruxa, né, gente? A gente tinha lá, por exemplo, os vikings lá na Noruega, né? Boa noite, Kevin. A gente tinha, né, as Wiccas, né? A gente tinha aquela é, aqueles judeus, né? Afinal de contas, que eram constantemente perseguidos, como são, não sei se até hoje, mas com certeza foram perseguidos durante muito tempo e sem nenhuma razão específica. A gente muito provavelmente em Portugal, na Espanha, teria também uma presença muçulmana, né? Já porque os árabes, eles foram lá tentar civilizar a Europa, né? Levar matemática, geometria, astronomia, todas essas coisas que irrelevantes, mas que fizeram a Europa no século, na idade seguinte, né, a idade moderna, se considerar superior a todo mundo, né, gente? E aí, no caso, a gente vai ter então, nesse período, essas associações com esse objetivo de defender os interesses e como uma das obrigações para ir em todas as missas da igreja, da associação, né? Na verdade, alguns grupos mantinham inclusive hospitais, né? Então, uma outra coisa que eu quase esquecendo, outra obrigação era ir na festa em honra ao Santo Padroeiro. Bom, e aí a gente também vai ter o surgimento das confrarias, que eram organizações um tanto quanto semelhantes, só que não objetivavam defender o direito, não objetivavam defender os interesses de uma determinada classe, não, eram para todas as classes. Tinham lá seus benefícios, tinham lá suas obrigações, coisas tipo como ajudar o próximo, sabe? Um conceito que até hoje muitas pessoas, inclusive cristãs, não foram capazes de entender, né? Como podem ser observados através de certos ditos de alguns energúmeros por aí, que não merecem ter seus nomes citados, né? E aí, a gente vai ter então em Portugal, na Portugal medieval, né? A gente vai ter lá Portugal conseguiu expulsar aquela ralé árabe, né? E aí Portugal vai então se unificar, e aí lá no governo de Dom João II a gente vai ter a criação das misericórdias no Império Português, né? E essas misericórdias eram basicamente a mesma coisa que confraria, só tinha um pequeno detalhe. Dom João II, um dos objetivos dele era consolidar o seu poder, né? Então, enquanto que as confrarias elas eram basicamente subordinadas à Igreja Católica, as misericórdias elas vão ser subordinadas ao poder régio, porque vão estar sob a proteção do poder régio, né? E aí e ele vai incentivar bastante a criação de irmandades assim, de organizações assim, até porque Portugal, nos seus primeiros 300 anos de existência, não era exatamente era uma maravilha, né? Era a guerra contra a Espanha, que não aceitava a independência de Portugal, era pragas, inclusive a peste negra, era
É, era, deixa eu ver o que mais. Eram 5 períodos de fome? 5 períodos de fome diferentes, né? E aí o Estado não estava lá muito afim de buscar uma solução e como incentivou esse tipo de mecanismo, né? Para as próprias pessoas se ajudarem, né? Serem a sua própria solução, né? E aí, lá em 15 de agosto de 1498, vai se fundar a Irmandade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Virgem Maria da Misericórdia, lá em Lisboa. Aí essa vai se tornar a primeira a principal irmandade caritativa de Portugal. No Brasil, então, aí o Brasil vai ser descoberto lá em 1500, né? Descoberto mais ou menos assim por Pedro Álvares Cabral. Ele só chegou atrasado porque antes veio o Duarte Pacheco Pereira, o Vicente Pinzon, acho que era o Vasco da Gama, não, era o Bartolomeu Dias, os povos ameríndios que chegaram aqui antes também, os povos provenientes lá da África que chegaram lá na pré-história, né, alguns milhões de anos atrás, os romanos que, segundo uma ânfora, também estiveram, se eu não me engano, lá na Baía de Guanabara, né, enfim. Né? A gente vai ter todas essas pessoas que descobriram antes do Cabral, mas Cabral descobriu o Brasil, né? E aí a gente vai ter então um processo de imposição da religião católica, né? Aí a gente vai ter lá a vinda dos escravos africanos, e aí um monte de coisa. O importante é que lá no século XVIII, né, 1700, período barroco, a gente vai começar a se disseminar as irmandades negras e pardas, né? Muito provavelmente quem foi não o fundador, mas os primeiros a criarem esse tipo de irmandade foram os chamados negros de nação Angola, né? E aí eu quero abrir um parênteses e reexplicar, porque eu tenho certeza que eu já expliquei isso, a diferença de nação para etnia, né? Acontece o seguinte, a África, nesse continente aqui atrás, né? Pera, não estou conseguindo centralizar o dedo, mas vocês entenderam qual continente é? É um continente onde você tem várias e várias e várias e várias e várias e várias e várias, muitas mesmo etnias, né? Cheio de etnia lá, etnias todas diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, religiões diferentes, né? E aí a gente vai ter dentro. E aí, quando os portugueses começarem a comprar os escravos lá na África e mandar aqui para o Brasil, eles vão registrar o local de onde esses escravos foram comprados. E vai chamar isso de nação. Né? Então a gente vai ter, por exemplo, a nação Angola, a nação Cabinda, a nação Cassange, né? A gente vai ter a nação Nagô e um monte dela não vai ser referente à etnia do cara, né? Por exemplo, o exemplo que eu já citei aqui, Cassange era só o nome de um mercado, né? Não é nem nome de etnia, não é nem o nome de um reino, não, é só o nome do mercado, onde o escravo foi comprado e chamava de Cassange, né? É, então, assim, A gente vai ter, então, o Nagô, por exemplo, que ele pode muito bem não ser Nagô, pode nem ser Yorubá, né? Ah, porque ele ter sido comprado lá no porto onde ficou determinado que eles eram Nagôs, né? Mas ele podia não ser de lá, né? Então, bom, aqueles que terão maior participação, né, nessas irmandades vão ser justamente os Angola. Então, né? E aí a gente entra na nossa música, uma música de Maculelê, né? Quem não sabe o que é Maculelê é só ir pesquisar Maculelê que encontra o que é. Apesar de que algum dia a gente falará sobre o Maculelê. É, que é assim. Nós somos preto da cabinda de Aruanda, a Conceição viemos louvar. Arandaê, Arandaê,
Nós somos preto da cabinda de Aruanda, a Conceição viemos louvar. Arandaê, Arandaê. Hoje é dia de Nossa Senhora, a trovoada roncou no ar. Arandaê, Arandaê. Hoje é dia de Nossa Senhora, a trovoada roncou no ar. Arandaê, Arandaê, né? Basicamente só tem essas duas estrofes mesmo, essa música, né? As duas são tanto da cantador que está cantando, quanto pro coro, né? E bom, e aí, no caso, a gente vai também ter outras músicas que se encaixam muito bem nesse contexto. Por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, entrei na igreja, me ajoelhei. Santa Maria é Mãe de Deus, entrei na igreja, me confessei. Santa Maria, Mãe de Deus, é Mãe de Deus, nosso Senhor. Santa Maria, Mãe de Deus, é Mãe de Deus, o Criador, né? Santa Maria é Mãe de Deus, porque tem que terminar com coro, enfim. Ou então, por exemplo, um dia São Benedito me disse que eu fosse aprender a jogar capoeira de Angola, jogo de dentro ia me ensinar. Olha o jogo de dentro e de fora, olha o jogo de Angola também, olha o jogo da capoeira, jogue bonito e não mate ninguém. Olha quem me ensinou a jogar capoeira, capoeira de Angola, jogar capoeira, quem me ensinou a jogar capoeira, né? É, essas duas últimas, no caso, foram de capoeira, né? Não foram maculelê. Apesar de que a primeira eu também já ouvi ser cantada como música de capoeira, né? Bom, enfim. É, e aí, né, para quem não sabe, quem é São Benedito, assim como Santa Efigênia, deixa eu ver quem mais que eu anotei aqui, um monte de gente. Santa Efigênia, Santo Antônio de Catagenrona, São Gonçalo e Santo Onofre eram os principais patronos dos negros no Brasil, né? E São Benedito, no caso, teria nascido lá na Sicília, filho de dois escravos lá da Etiópia. Bom, deixa eu lembrar aqui, sim, mas o fato é que Santa Maria, Nossa Senhora, né, do Rosário, no caso, vai ser a principal santa padroeira para os escravos. E isso vai ser muito por causa dos dominicanos, né, dos padres dominicanos. Né? Inclusive, também é culpa deles terem surgido as Irmandades Negras e Pardas. Né? E isso vai ser uma coisa extremamente criticada por as pessoas ditas brancas. Né? Porque imagina só, gente, a gente está falando de uma irmandade religiosa cheia de gente preta, né? Olha só, gente, que absurdo. Então a gente vai ter agora gente preta se reunindo de maneira permitida, né? Porque a gente não vai mais poder perseguir as pessoas, essa gente, né? Essa gente que antes estava lá cantando, dançando, tocando música na rua, né? Porque vocês sabem, se vocês encontram uma roda de gente, as pessoas estão cantando, dançando e tocando, né? Você tem que achar que é um absurdo. E se for gente preta, porque se for gente branca, aí não tem problema não. Né? Ou então, pior, né? Jogando capoeira, que é essa coisa subversiva, né? Ou então, pior ainda, indo nadar no mar, que é coisa só de gente bárbara, né? Que é coisa lá de africano, de indígena, porque português não nada no mar, não. Né? Português não nadava no mar, não. Gente decente não ia nadar no mar, né? Ou então fazendo uma coisa ainda mais absurda, né? Que era fazer aqueles enterros supersticiosos, né? Aqueles enterros supersticiosos, cheios de superstição, porque afinal de contas o europeu não era supersticioso. Ele só acreditava, por exemplo, que quebrar o espelho dava 7 anos de azar, o gato cruzar o caminho dava 7 anos de azar, mas o europeu não era supersticioso, né? Só africano que era supersticioso, africano e indígena, né? Porque indígena também era outro povo supersticioso, esses povos bárbaros, né, gente? E o que é mais engraçado dessa lógica, na minha opinião, é o seguinte: tecnicamente, a África, você não poderia chamar uma cultura africana de supersticiosa,
porque ela não tem superstição, não tem superstição. Quem tem superstição são os europeus. Os africanos têm interditos, é uma coisa diferente, né? E agradeço o elogio, Marisadeia. Então, bom, e aí a gente vai ter. Boa noite, Alcino, né? Então a gente vai ter lá esse tipo de crítica vindo dessa gentalha branca que tinha no Brasil, né? Essa gentalha branca preconceituosa que também adorava ficar perseguindo religiões afrodescendentes, práticas afrodescendentes, coisas que só aconteceria em um lugar de pessoas muito primitivas, né? Pessoas decentes jamais fariam isso, né? E aí, bom, e aí, só que essa ideia dos Angolas sendo a principal etnia das Irmandades, né? A gente tem que entender o seguinte, que é uma coisa variável, né? Você não pode dizer que em todo o canto do Brasil, em todas as irmandades, a maior parte eram Angolas. A gente não pode dizer isso porque o Brasil recebeu em diversos pontos escravos vindos de diversos cantos, né? Então a gente vai escravos com habilidades diferentes e a gente vai ter locais onde exigiam habilidades diferentes, né? Então a gente vai ter uma certa variação, né? A gente vai ter variações. Além disso, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um continente e cheio de etnias diferentes, etnias que muitas vezes eram inimigas, o que significa, consequentemente, que quando chegavam no Brasil eles continuavam sendo inimigos, né? Continuavam no mínimo não querendo se misturar. Né? Então a gente vai ter irmandades onde a gente só via africanos de uma determinada algumas de uma determinada etnia, né? A gente não vai ter africanos de diversas etnias, então, enfim, né? Por exemplo, lá na Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, lá de Mariana, em Minas Gerais, né? Sabe aquela Mariana que, por conta de uma barragem, foi afundada em destroços, né? Destroços não, aquela lama que devastou tudo, né? Então, essa Mariana aí, né? Lá no ano de 1750, 1760, a gente teve 283 entradas de sudaneses nessa irmandade, né? Sudaneses, Sudão, no caso, tá bem longe de Angola. Sudão, olha só, eu vou me levantar aqui só para mostrar a vocês aqui no mapa. Tô aparecendo, tô. Sudão tá bem aqui. Os sudaneses ficam mais ou menos aqui. Angola tá bem aqui, né? Então, um local distante, né? Vou voltar aqui para minha cadeira, né? Então, assim, né? Isso aí é uma coisa variável. Né? E no caso, os sudaneses, e por que vai ter isso aqui, esse caso? Porque os sudaneses eles vão dominar muito bem a metalurgia, a mineração, coisa que os europeus não dominavam, pelo menos os que vieram para o Brasil não dominavam, tanto que se não fosse eles, ainda os brasileiros teriam ficado procurando lá o ouro de aluvião, nunca teriam ido para a mina, né, gente? E aí vai ser registrado que 140 desses sudaneses eram minas, 60 eram couranas, 7 eram cobus e um era Dagomé. Né? No caso, no texto em que eu encontrei essa informação, disse que esse Dagomé foi erroneamente incluído entre os bancos. Né? Não explicou o porquê, então eu não sei porquê, mas acho que se alguém souber, é importante dar essa informação. Né? Aí pode inclusive me explicar. Bom, então, e aí, essas irmandades, como eu não sei se eu já disse nesse vídeo, de que já atingiu 23 minutos, né? Mas enfim, vão ter várias obrigações, né? Que vão estar todas, né, redigidas no Estatuto da Irmandade, um estatuto que tem que ser aprovado tanto pela Igreja quanto pelo Estado, né? E aí, nesse estatuto, na verdade, assim como os documentos de entrada e assim como os documentos de óbito, vão tornar muito interessante estudar essas irmandades, porque elas vão ter realmente vão dar realmente uma boa visão do que é
era a vida desses escravos, né? Vai dar muitas informações que não vão estar contaminadas pelo olhar preconceituoso, o olhar racista, o olhar dominador de, por exemplo, os documentos policiais que são bases, e os jornais, né? Que são basicamente a fonte das informações para, por exemplo, a prática da capoeira, né? Então, a gente vai ter no estatuto de, por exemplo, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, dizendo-se. Ah, claro, uma informação que eu esqueci, vou ler aqui porque são muitos nomes, então vão me perdoar, né? Os negros, em geral, eles eram filiados à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, né? Os crioulos eram filiados geralmente às das Mercê e Misericórdias, da Mercê e Perdões, de São José dos Homens Pardos, São Francisco de Paula, Nossa Senhora das Dores, Santa Efigênia no Alto da Cruz, entre várias outras, porque existem várias irmandades, né? Não vou falar todas, né? É, Bom, e aí, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, de como é que essas irmandades funcionavam, né? Algumas características que eu considerei importante, né? Essas irmãs, vou mencionar o Estatuto da Irmandade dos Homens, da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que eu vou chamar agora só de Irmandade dos Homens Pretos, tá? Só para ficar mais rápido de falar. É, que no caso ela, esqueci, que no caso foi a mais importante, a irmandade mais importante, a irmandade negra mais importante, né? Bom, para começar, essa irmandade ela colocava no estatuto que a entrada de gente branca não era proibida. Brancos podiam sim ser admitidos nela. Só que eles não teriam voto, eles não participariam da mesa administrativa, não teriam nenhum poder, eles não poderiam se meter em nenhuma decisão tomada pela Irmandade, eles não poderiam. Já falei que não. Sim. E eles, claro, podiam muito bem pagar as festas, pagar as festas que a Irmandade fosse organizar, que é uma das obrigações era fazer festas em honra ao Santo Padroeiro, né? Uma coisa que vinha lá desde a Idade Média. E isso não seria recusado, só que em compensação isso não dava o direito dele de presidir a festa, né? A presidência da festa seria para um negro. Então, assim, né? Em geral, vai ser mais ou menos esse aí o estilo de como é que uma irmandade negra e uma irmandade parda iria ser com relação a essa gentalha branca. Porque o que acontece é o seguinte, né? A gente, para fazer festa, a gente precisa de uma coisa chamada dinheiro, né? Para manter a igreja, a gente precisa de uma coisa chamada dinheiro, né? Para o funcionamento da irmandade em geral, a gente precisa de uma coisa chamada dinheiro. Então, brancos eram muito bem-vindos se quisessem pagar essas custeasse das coisas, né? E além disso, a gente também vai ter uma outra questão. Como eu disse, tudo deveria ser muito bem registrado, né? Inclusive as finanças, né? Então, em geral, os brancos vão assumir o papel de tesoureiro e de escrivão nessas irmandades, porque os escravos não sabiam escrever em português, né? Obviamente, eles sabiam escrever, inclusive mais escravos sabiam escrever do que essa gentalha livre branca, né? Porque muitos deles eram islâmicos e os árabes, como eu já disse, um povo bem evoluído comparado à Europa, sabiam os árabes africanos, né? Eles sabem, os árabes africanos, essa fica difícil, né? Mas enfim, os africanos islâmicos ficavam lá, sabiam escrever em lei em árabe, né? Coisa que os europeus não sabiam, nem árabe, nem o idioma deles. Bom, enfim. Além disso, achou justo? Também achei. Né? Além disso, uma outra coisa interessante é que a gente vai ter a participação feminina em pé de igualdade nessas irmandades. Vai ser uma coisa, e essa é uma coisa curiosa, porque enquanto que nas irmandades negras e pardas a gente tem uma participação feminina com inclusive a mesma
é, mesma autonomia? Não. Mesma estatística? Não. Mesmo estando no mesmo patamar que os homens em questões administrativas, né? Enquanto que nas Irmandades Brancas a gente tem uma participação feminina muito pequena. Né? Além disso, dentre Marisada, exatamente. Os negros não podiam participar de irmandades ou coisas semelhantes de brancos, né? Nada mais justo que ser desse jeito, né? E bom, e dentre as obrigações que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos vai ter, vai estar de organizar procissões e festas em honrar o seu santo padroeiro, né? Vai ajudar os necessitados, os doentes, visitar prisioneiro, conceder dote, porque nessa época tinha que pagar dote, proteger. E aí, assim, e aí aqui começa a diferenciar das Irmandades Brancas, né? Porque, entre outras obrigações, estavam proteger os escravos maltratados pelos senhores, ajudar na compra da carta de alforria e também enterrar dignamente os escravos, com preferência, obviamente, para aqueles filiados à Irmandade, né? Bom, falando das festas que organizavam, que isso é uma coisa interessante, essas festas elas vão ser, obviamente, festas católicas, mas, por outro lado, vai estar cheio de elementos africanos, né? Quando a gente vai estar lá, ó, aqueles portugueses luso-brasileiros nada criativos, gente querendo dizer que é branca nada criativa, copiando lá os padrões de Portugal, né, as irmandades negras e pardas vão estar lá fazendo essas festas, né? Se aproveitando daquele exagero o barroco típico de 1700, né? A gente vai ter, Camarisa Dé, inclusive, sabe explicar talvez até melhor que eu, né? A gente vai ter festas esplendorosas, cheias de elementos africanos, né? Com canções, músicas, danças, indumentárias, ou seja, vestimentas, instrumentos africanos, ou pelo menos seguindo padrões africanos, né? E esse vai ser um dos fatores que vai fazer com que esses escravizados entrar assim criassem esse tipo de irmandade, né? Que apesar de não ser da religião deles, permitia que eles reconstruíssem certos costumes aqui no Brasil, costumes com os quais eles não tinham direito de ter, né? É, Além dessas festas, uma outra coisa que vai ser muito importante e que vai ser uma das outras principais razões, na minha opinião, para ter a entrada e a criação dessas irmandades é o seguinte: vai ser a prática da solidariedade escrava. Porque isso é uma coisa que é fundamental se entender para você conseguir compreender que era o mundo escravo, que era essa vida escrava, né? Entender, inclusive, a capoeira, entender essa solidariedade escrava, apesar das diferenças étnicas, que inclusive dificultaram e que impossibilitaram um movimento que fosse um movimento como o Levante dos Malês que deu certo, né? Um movimento que fosse matar todo mundo que fosse branco e instituir um, um governo africano na América, né? É, apesar disso, os escravos constantemente se ajudavam, eles constantemente é, é, eles constantemente se protegiam, né? Davam abrigo, havia essa rede de solidariedade escrava, né? E isso tornava possível praticar essa solidariedade sem ter um medo de um bando de preconceituoso daquela época ficar olhando aquilo e querendo proibir, perseguindo, né, gente? Que era o que acontecia, inclusive as casas de Zungu, as casas de Angu, Zungus, enfim,
que é o que a gente vai falar na próxima semana, é, o que vai acontecer é o seguinte, né? Elas vão ser proibidas e eram basicamente alojamentos para escravos, né? E vai ser proibido isso, né? Marisadé, quando eu digo que isso se aproveitou desse exagero barroco, né, não digo que por assimilação aos princípios do catolicismo, né, eu digo pelo seguinte: esse exagero típico do barroco o permitiu com que eles fizessem os enterros e as festas é, é, não vou dizer com um exagero, né? É mais é, cheio, é, mais coisa assim, muito. Pera aí, deixa eu pensar numa palavra. O problema só é que tá me faltando a palavra, né? Coisas que para quem iria ver era uma coisa assim bem exagerada, uma coisa assim, né? Espera aí. Sim, Marisada, eu sei que o barroco está ligado à visão religiosa de mundo, né? E me diga, no barroco você não tem lá aqueles exageros, né? Aquele exageramento de detalhe, né? Barroco, rococó, não tem? O que eu estou falando é que os escravos vão se aproveitar dessa característica desse período e vão fazer suas festas, vão fazer os seus enterros de maneiras exageradas, né? Eu acho que posso dizer assim, isso, cheio de elementos, né? Uma coisa assim bem barulhenta, bem animada, justamente se aproveitando dessa característica da época que era o exagero, né? Entendeu o que eu quero dizer? Bom, e aí uma outra coisa que vai ser fundamental para a entrada e para a criação desse tipo de irmandade vai ser a questão do enterro, né? Como eu disse no vídeo passado, né? Para vocês terem uma ideia, para Nossa Senhora do Rosário, com os irmãos que não participassem de um enterro poderiam ser expulsos, estavam sob a pena de expulsão da Irmandade, né? Com Fausto também pode ser, né? Para descrever. Então, não vou dizer como é que eram esses enterros, a única coisa, como é que era essa questão, só vou falar uma coisa, mas é que eu ia falar na semana passada, mas acabei esquecendo. Né? Não sei por quê, porque estava inclusive anotado, mas enfim, acontece. Né? Né? No Rio de Janeiro, né? Foi criado em um determinado momento da história foi feito lá o Cais do Valongo, né? Que permitiu desenvolver, inclusive, as freguesias do Gamboa e da Saúde. E foi por onde os escravos começaram a chegar. E em um determinado momento, esse Cais do Valongo se tornou também um cemitério, que hoje em dia é conhecido como o Cemitério dos Pretos Novos. E era um cemitério onde basicamente acontecia o seguinte: e quando os escravos chegavam, os escravos que sobreviviam a a viagem transatlântica, quando eles chegavam, os doentes ficavam lá no Cais do Valongo para serem tratados, e aqueles que sobreviviam entravam lá eram vendidos, entravam lá na cidade. Os que morriam não entravam na cidade, eram enterrados em covas rasas, nesse cemitério dos Pretos Novos, covas rasas e coletivas, inclusive, eram, na verdade, para vocês terem ideia do quão raros a gente está falando, quando chovia, né, retirava a terra e você via facilmente partes dos corpos dos mortos, né? E, como eu disse na semana passada, o enterramento, a prática funerária é uma coisa é, muito valorizada pelas culturas africanas de uma maneira geral. Não vou dizer que todas, não conheçam todas, mas de uma maneira geral eu acredito que eu possa afirmar, né? É, e esse tipo de questão
né? Você tem a perspectiva de pessoas que foram enterradas em covas rasas, pessoas que não receberam devido tratamento, pessoas que foram simplesmente jogadas na frente de uma igreja qualquer, né? Isso é uma coisa muito traumatizante para esses africanos que chegavam no Brasil, mesmo para aqueles que eram cristãos, era uma coisa preocupante, porque cristãos também acreditam que né, deve ter um preparo adequado do corpo, né? Um preparo que esses mesmos cristãos negavam aos escravizados, né? Então a gente está falando, então isso se tornava uma questão importante, fundamental para a entrada e criação desse tipo de irmandade, né? Bom, próxima semana, no caso, a gente irá conversar sobre como eu já disse, as cavernas, vendas e os umgus, né, tendo em vista o ocorrido Dona Maria do Camboatá, ela chega na venda e ela manda botar, né? É, então, nesse caso, até a próxima semana. Era só isso mesmo que eu queria falar. Esse vídeo deve estar disponível dentro de uns 15 minutos no meu canal do YouTube Papo com Grilo. E tchau! Agora eu vou encerrar aqui no Facebook.